O A-10 Warthog é uma das aeronaves mais controversas, não pelo design ou operação. Não foram crimes de guerra, mas resultado de política e más relações entre os serviços militares. Ao mesmo tempo em que se tornou um incômodo para a Força Aérea, ele também se tornou a aeronave favorita do Exército. E esse conflito vem acontecendo há muito tempo. A Força Aérea tenta aposentar o icônico A-10 Warthog desde 2004. Isso foi um ano antes do F-20 e 2 entrar em serviço. Mesmo assim, essa tarefa parece impossível. Apesar de várias tentativas, o A-10 evitou a aposentadoria por décadas, pois parecia que o projeto supria uma lacuna nas defesas aéreas dos Estados Unidos da América. Mas agora é quase certo que o lendário da perdição será aposentado provavelmente em apenas um ano, possivelmente pela última vez. É hora de analisar como essa aeronave surgiu, por que todos estão tão desesperados para se livrar dela e por que fazer isso foi tão incrivelmente difícil. A criação e design do A-10 Javali visam suprir as lacunas de ataque ao solo na Força Aérea Americana, que sofreu grandes perdas no Vietnã após mudança de prioridades antes da guerra. Durante a Guerra Fria, o foco estratégico do desenvolvimento de aeronaves era voltado principalmente para aviões de alta velocidade capazes de entregar armas nucleares. Foi assim que surgiram o McDonnell F-100 e um Voodoo e o Republic F-105 Thundershift. Enquanto isso, o investimento em aeronaves de ataque ao solo ficou estagnado e na Guerra do Vietnã, as forças americanas usaram o Douglas A-1 Skyrider como principal avião ar-terra. O Skyrider mostrou seu valor durante sua carreira e parecia uma escolha sensata. No Vietnã, no entanto, o projeto mostraria sua idade no teatro de guerra do Sudeste Asiático. O avião tinha quase 20 anos de uso na época. Isso aconteceu durante um jogo de desenvolvimento tecnológico em alta velocidade, onde 20 anos pareciam um século. No Vietnã, pelo menos 266 Skyriders foram perdidos por serem lentos e vulneráveis ao fogo de armas leves, que causaram mais danos do que as armas antiaéreas. Para resolver isso, o F-11 Aardvark e o F-4 Phantom EI foram desenvolvidos, com o primeiro servindo para ataques de longo alcance e o segundo sendo designado para missões de caça-bombardeiro. O Phantom logo provou ser um dos projetos mais inteligentes de sua época, mas tinha alcance limitado, desempenho ruim em baixas velocidades e principalmente era muito caro. Um único Phantom custava ao contribuinte americano cerca de 2 milhões em 1965, o que equivale a cerca de 20 milhões hoje. Uma hora de operação custava cerca de $900, o que hoje equivale a 9.000 NY. Por uma hora, a Força Aérea estava desesperadamente precisando de uma aeronave econômica que pudesse substituir tanto o F-111 quanto o F-4. Assim nasceu a filosofia que abriu caminho ao Javali. Em 1966, a Força Aérea enviou um pedido de propostas a 21 empresas, modificado em 1970. Com a ameaça soviética crescente, a nova aeronave seria usada principalmente como avião de ataque ar-solo contra blindados e infantaria. E ela precisava ser projetada especificamente para o canhão rotativo de 30 mm que estava sendo desenvolvido separadamente ao mesmo tempo e que acabou se tornando o principal armamento do Javali. A aeronave precisava alcançar 460 milhas, 740 km/h. Ela precisava decolar de uma pista de 1.200 metros ou 4.000 pés de comprimento, ser capaz de carregar 16.000 libras ou mais de 7 toneladas métricas de armamentos externos e completar missões em um raio de 285 milhas ou 460 quilômetros. O principal era que não podia custar mais de 14 milhões por unidade, cerca de 113 milhões hoje. Esse projeto seria a primeira aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos da América feita para apoio aéreo aproximado. A Northrop e a Fairchild Republic foram escolhidas para construir protótipos, e após os testes, a Força Aérea selecionou o atual A-10 para a produção. A primeira unidade do Warthog voou em 1975 e a produção em massa começou em 1976.
O projeto que conquistou os tomadores de decisão da Força Aérea era centrado no grande canhão GAU, 8 de 30 milímetros, chamado Avenger. Basta olhar para o tamanho impressionante desse canhão para entender o motivo. O Warthog foi projetado em torno de uma arma. Ao contrário do usual, todo o sistema Avenger tem pouco mais de 6 metros, quase 20 pés de comprimento e pesa cerca de 4.000 libras, aproximadamente 1.830 quilos. Isso significa que a arma que o Warthog teve que acomodar era quase do tamanho de uma girafa adulta e pesava mais ou menos o mesmo que a geração anterior do Taurus. Só a parte da arma, aliás. O Avenger foi instalado levemente a bombordo da aeronave, enquanto a boca do cano fica um pouco a estibordo. O trem de pouso dianteiro foi deslocado para bombordo para alinhar com a linha central. Pelo mesmo motivo, é por isso que o Warthog parece assimétrico visto de frente. O problema de instalar um canhão tão grande é que os projetistas estavam em desvantagem em relação ao peso. O novo projeto precisava decolar e pousar em pistas relativamente curtas. E tudo isso levando 7.250 quilos de armamentos externos e o canhão, considerando isso. As asas foram construídas com painéis em formato de colmeia que proporcionam máxima resistência e sobrevivência, ao mesmo tempo em que minimizam o peso. O mesmo método foi aplicado nos lemes, flaps, carenagens e profundores. A estrutura interna do A-10 suporta todo o peso, deixando os painéis externos sem carga estrutural. Isso teve dois efeitos. Os painéis externos ficaram mais resistentes a danos devido ao suporte estrutural. Mesmo danificados, podem ser facilmente trocados no campo, até com materiais improvisados. O que é especialmente interessante sobre o Javali é a proporção entre a envergadura das asas e o comprimento dele. O A-10C tem 17,53 metros de envergadura e 16,25 metros de comprimento. Isso resulta em uma divisão quase 50-50, tornando a aeronave muito manobrável em baixas velocidades e altitudes, exatamente como projetado para combates próximos. Ela decola e pousa em pistas curtas devido ao controle avançado, ideal para campos de aviação avançados. O Javali pode até decolar de uma estrada reta e limpa com carga máxima de armamentos. Essas asas longas permitem isso. Toda a plataforma foi projetada para operar perto da linha de frente. Os engenheiros podiam repará-lo, reabastecê-lo e rearmá-lo com equipamentos básicos. Eles também podiam fazer isso com os motores ligados, já que os motores ficam bem altos e as asas são bem baixas. Então, as chances de um membro da equipe ser sugado pelos motores são quase inexistentes. Além disso, Jesus do céu, muitas partes da aeronave são ambidestras e os engenheiros podem trocá-las de lado se necessário. Isso vale para motores, trem de pouso e outros componentes. Como a aeronave foi projetada para voar baixo, às vezes a 300 metros, ficou mais vulnerável a ataques, tornando a sobrevivência uma prioridade. Os motores geram assinaturas infravermelhas pequenas e seu posicionamento acima dos estabilizadores traseiros dificulta ainda mais a detecção. Os materiais usados na produção tornam o A-10 capaz de sobreviver a projéteis de alto explosivo e perfurantes de blindagem de até 23 milímetros, voar com metade de uma asa arrancada e até mesmo voar com um dos motores completamente fora de operação. Se os jogadores não arrastarem o alvo, o avião é atingido e o sistema hidráulico falha. O Javali tem um sistema mecânico de backup para o piloto. A cabine do piloto, chamada banheira, tem blindagem de titânio de aeronave e resiste a tiros de 23 milímetros e fragmentos de projéteis antiaéreos de 57 milímetros. A sobrevivência do A-10 foi testada em 2003 em Bagdá. A capitã, depois coronel, Kim Campbell, foi atingida por fogo antiaéreo que destruiu o sistema hidráulico e danificou um motor. Apesar dos danos, a capitã Campbell conseguiu operar manualmente sua aeronave e pousar em segurança. Quando o assunto é armamento, voltamos ao Avenger. O Javali se destaca pelo canhão de 30 milímetros, com 7 canos disparando até 3.900 tiros por minuto e garantindo sua fama brutal. Cerca de 4.000 pés, 1.200 metros, com efetividade de 12.000 pés, 3.600 metros.
Os javalis levam 1.150 munições em combate, atiram em rajadas curtas e destroem quase toda a infantaria e blindados no caminho. Além do canhão, o javali geralmente usa o míssil guiado ar-solo, 65 Maverick com alcance superior a 22 km, e é a solução preferida caso o piloto não queira se aproximar com o canhão. O A-10 pode ser equipado com vários tipos de bombas guiadas e não guiadas para bombardeio. Se precisar enfrentar outra aeronave, o que é raro, ele conta com 2 mísseis Sidewinder A-9, com design completo, atendendo a todas as necessidades e superando expectativas. A Força Aérea dos Estados Unidos da América parecia receber a aeronave de apoio aéreo aproximado ideal. Mas é improvável que alguém pudesse ter antecipado a reputação lendária que o Javali desenvolveria após algumas décadas e dezenas de milhares de missões de combate, operação e reputação. Sobre o bombardeiro furtivo B-2 Spirit dizem que, se você o vê, você não é o alvo. Militares que presenciaram o Javali em ação dizem, se você o ouve, não é o alvo. O isso, nesse caso, é o som icônico do Javali. O canhão automático Avenger, arruinando completamente o dia de alguém. Em seus muitos combates, o Javali conquistou o maior apoio militar junto à infantaria. Isso fica claro ao conversar com quem foi salvo por uma rajada do canhão automático do Javali. Ou se você simplesmente der uma olhada na seção de comentários de qualquer um dos 3 vídeos do Mega Projetos sobre o Javali. Essas pessoas parecem ser as únicas que amam o Javali ainda mais que este canal. E isso não é à toa. O A-10 entrou em serviço no fim dos anos 1970, mas só participou de combates na Guerra do Golfo em 1991. O projeto teve tanto sucesso em apoio aéreo aproximado que a Força Aérea desistiu de trocá-lo por uma versão do F-16 para essa função. O A-10 foi, para falar a verdade, a aeronave mais danificada do conflito por causa da altitude baixa e da velocidade reduzida em que voava, e por isso logo foi transferido para a fronteira sul. No entanto, o exército republicano iraquiano pagou caro por danificar os A-10, pois os javalis destruíram 1/4 do arsenal militar do Iraque. Realizou mais de 8.100 missões, ficando a 13 tanques de atingir 1.000 destruídos, além de destruir 2 helicópteros, mais de 500 veículos blindados, 3.000 veículos não blindados e mais de 500 estruturas e postos de comando. Santo ao traçar a linha. 6 javalis se perderam e quase 20 ficaram gravemente feridos. Ainda assim, o avião teve menos perdas por missão que o F-16, F-15 ou Tornado, apesar de voar mais baixo, mais devagar e se expor a mais perigo. Após breves missões na Bósnia e Kosovo, os A-10 foram enviados ao Paquistão e Afeganistão em 2002 para a Operação Anaconda. Isso iniciou a temida reputação do A-10 entre a infantaria. Os Warthogs fizeram 32 missões de combate nas operações Liberdade do Iraque e Liberdade Duradoura, com média anual de 27.000 a 34.500 surtidas no Afeganistão e Iraque. Eles fizeram 19% das missões de apoio aéreo aproximado. Só o F-16 superou esse recorde. Durante sua atuação no Oriente Médio, o A-10 basicamente se tornou a principal escolha de apoio aéreo aproximado para a infantaria, participando de milhares de surtidas contra as forças do Talibã. O modo operandi padrão do Javali era seguir as instruções dos controladores conjuntos de ataque terminal e abrir fogo contra o inimigo a partir de alturas relativamente baixas. Essa estratégia segue inalterada até hoje. Nesse ponto, o Javali se destacava, por isso os pilotos quase nunca pagavam as bebidas na base. Em 2005, toda a frota de 356 Javali foi modernizada pelo Programa de Engajamento de Precisão, sendo redesenhada como Javali CS. Mas, só para deixar claro, continuaremos nos referindo a elas apenas como Javali pelo restante do vídeo. O programa de melhorias trouxe mudanças positivas ao Javali. Ele adicionou combate em qualquer clima, contramedidas eletrônicas, controle de fogo melhorado, mira inteligente, 2 visores multifuncionais e manete e manche integrados. Os pilotos destacaram as melhorias no departamento sensorial do A-10,
A tecnologia do pod de mira permitia ao piloto do A-10 identificar alvos a quilômetros, o que é algo particularmente útil quando utilizado em combinação com munições guiadas, transformando a até então única plataforma de apoio aéreo aproximado em uma plataforma de ataque cirúrgico. Isso permitiu que os A-10 realizassem missões de interdição aérea, atacando alvos que não ameaçam imediatamente as tropas em solo. Apesar das mudanças, o A-10 manteve seu papel principal de apoio aéreo aproximado. Isso pode ser um dos motivos para a Força Aérea considerar a aeronave obsoleta. Mesmo com novos sensores e equipamentos, o A-10 foi criado para voar baixo e devagar, permitindo ao piloto avaliar visualmente os alvos antes do ataque. Essa parte da doutrina permaneceu inalterada apesar das melhorias, porque o novo pod de mira tinha um campo de visão muito limitado, visão do campo de batalha. Em essência, a visão que o piloto tinha do campo de batalha rivalizava com a de um falcão, mas o campo de visão era extremamente restrito, muitas vezes a um raio de apenas 20 metros, dependendo da distância da área-alvo. Como esperado, pilotos evitam atirar acidentalmente em suas próprias tropas. A única forma de evitar fogo amigo ao dar apoio aéreo aproximado é confiar nas janelas da cabine, o que mais ou menos permaneceu igual desde que o primeiro A-10 foi construído. A nova tecnologia de mira não melhorou o desempenho do A-10 no apoio à infantaria, principal função da aeronave, mas aumentou sua eficácia contra blindados. E uma curiosidade aqui, o A-10 é um ótimo cobaia para novas tecnologias de combustível, que é um dos seus papéis secundários. Ele foi a primeira aeronave a voar com biocombustível e, em 2012, a primeira a voar. Bêbada, não o piloto. A aeronave, do 40º Esquadrão de Testes de Voo, abasteceu com um novo tipo de combustível derivado do álcool e completou um sobrevoo pela costa do Golfo. Por que é tão difícil aposentar o A-10? Assim como ocorre com congressistas americanos, o A-10 teve sua aposentadoria adiada várias vezes. O plano inicial era aposentar o A-10 em 2014, substituindo-o pelo Lockheed Martin F-30 e 5 Lightning. No entanto, os custos operacionais do A-10 eram significativamente menores do que os do F-35, o que era uma das características de design mais importantes do Warthog. Winslow Wheeler, diretor do projeto de reforma militar, chamou essa mudança de grande retrocesso. Outro problema foi a prontidão, pois o A-10 era rápido e fácil de reparar para o combate. Usar o F-35 nessa função pode trazer melhores resultados, mas seria não só mais caro. Isso criaria lacunas na programação, pois a preparação para o combate levaria mais tempo, já que exigem mais manutenção que os javalis da época. Comandantes militares têm papel importante nesse debate, pois muitos ainda solicitam especificamente o A-10 para apoio. Primeiro porque é uma solução comprovada, segundo porque o avião se tornou tão icônico. Muitos militares juram que o aumento de moral que você sente ao ouvir o canhão automático não pode ser substituído por mais nada. A moral do outro lado cai muito, com o A-10 frequentemente forçando retiradas. Sua velocidade de stall é cerca de 140 milhas, 220 km por hora. E dado o quão baixo ele pode voar, você literalmente poderia ver o piloto te mostrando o dedo do cockpit enquanto abre fogo contra a sua unidade. O que eu acho é bastante desmoralizante. A blindagem e o canhão do A-10 superam os do F-35 nesse papel específico de apoio aéreo próximo, em que a aeronave voa bem baixo. A conversa sobre a aposentadoria do A-10 foi então deixada de lado até 2015, quando ressurgiu novamente dessa vez. A Força Aérea dos Estados Unidos disse que economizaria cerca de 37 bilhões de 2015 até 2019 ao aposentá-los. E que, graças ao desenvolvimento de munições guiadas, aeronaves como o F-16, F-15E e o F-35 agora poderiam realizar missões de apoio aéreo aproximado com a mesma eficácia. A Força Aérea comprovou que essas aeronaves fizeram 80% das missões de apoio aéreo aproximado entre 2001 e 2015, e com o A-10 sendo capaz de guerra eletrônica e não possuindo capacidades de equipe, ele começou a se tornar cada vez mais vulnerável, mais uma vez. O Exército respondeu ressaltando a reputação, o impacto psicológico e as baixas necessidades logísticas da aeronave, seus principais pontos fortes.
Com os desdobramentos do A-10 no leste europeu devido à Rússia na Ucrânia, a aposentadoria foi novamente adiada, agora por tempo indeterminado. O motivo pelo qual o Exército quer tanto manter o A-10 em operação não se limita apenas à reputação da aeronave e à sua comprovada utilidade em campo. Ele também é destaque na política militar. O A-10 é, de certa forma, um dos poucos recursos da Força Aérea que o Exército e o Corpo de Fuzileiros Navais podem usar para obrigar a Força Aérea a fazer o que eles querem. Antes do A-10, a Força Aérea usou o Skyrider para apoio aéreo aproximado, pois era a única aeronave capaz de cumprir essa missão. Mas ele já mostrava envelhecimento e era facilmente abatido quando a Força Aérea usava o F-4 ou F-105 para apoio aéreo próximo. Eles costumavam voar baixo e lançar as cargas perto do alvo, o que é difícil quando o alvo é lento ou parado. Você está voando mais rápido que o som. O Exército e os fuzileiros navais tinham um bom argumento para adquirir o A-10. Eles podiam dizer que precisavam de uma aeronave projetada especificamente para apoio aéreo aproximado e nada mais, porque isso era uma prioridade para eles. Isso melhora nossa sobrevivência, mas avanços tecnológicos tornam esse apoio aéreo próximo obsoleto. Mas tanto o Exército quanto o Corpo de Fuzileiros Navais querem manter o A-10 em serviço ativo, porque ele é, de certa forma, uma ferramenta para manter a Força Aérea honesta, impedindo que ela redefina o apoio aéreo aproximado para atender melhor aos interesses dos tomadores de decisão. Esse é o atrito entre as forças em sua melhor forma. A liderança da Força Aérea não quer fornecer apoio aéreo aproximado, nem permitir que o Exército faça isso sozinho, e o Exército está desesperado para sobrecarregar a Força Aérea. Com o equivalente aeronáutico daquele par de meias, Grande Marque AB3, de 3 natais atrás, que você diz que ainda estão boas, só porque essa é a única maneira que o Exército tem, de alguma forma, de controlar o que a Força Aérea está fazendo. Além da pressão do governo, existe também muita disputa entre os ramos das Forças Armadas. Parece que em 2025 o A-10 será finalmente aposentado. Segundo o orçamento fiscal do Pentágono, para 2026, a Força Aérea deve aposentar seus 162 A-10 restantes. Como de costume, o Senado discordou em parte e apresentou sua versão da Lei de Autorização de Defesa Nacional, exigindo que a Força Aérea mantenha ao menos 103 A-10 em serviço. A Força Aérea planeja aposentar os A-10s regularmente, mas o Senado sempre impede. Estamos totalmente cientes de que nesta mesma época do ano que vem, talvez publiquemos um vídeo intitulado "Desta vez, nós estávamos errados". A aposentadoria do Warthog é realmente verdadeira, no entanto, diferente dos episódios anteriores de tentativas de aposentadoria. A Força Aérea já tem provas do envelhecimento do A-10 e um plano de aposentadoria. O tempo do A-10 acabou. Vendo o A-10 por outro ângulo, a Força Aérea tem argumentos bem válidos. Primeiramente, toda a filosofia que moldou o Javali, como o conhecemos e amamos hoje, é coisa do passado. Ela foi baseada em campos de batalha antigos que evoluíram nos anos 1970. O Mark I Eyeball, termo militar para os próprios olhos, era o melhor sistema de identificação de alvos. Isso fazia sentido ao projetar um avião lento e baixo, dando ao piloto tempo para atirar. Hoje, no entanto, temos pods de mira e os pilotos podem dar zoom em qualquer coisa e escolher um alvo de tão alto no céu que ninguém nem sabe que eles estão lá. Na época do projeto do A-10, as armas não eram guiadas, por isso era preciso voar baixo e devagar. Munições guiadas de precisão podem ser lançadas de qualquer altitude e atingir o alvo com extrema precisão. Na época, sistemas de defesa aérea portáteis eram raros e ineficazes, ao contrário dos atuais mísseis superfície-ar, que hoje são comuns e muito eficazes. E o A-10 simplesmente não foi projetado para evitar o fogo de forma eficaz. Ele foi projetado para sobreviver a impactos diretos. Sabe o que foi projetado para evitar? Sistemas de armas avançados, como os F-30 e 5 capazes de bombardear esses locais de armas fora do alcance dos canhões. E além desses argumentos, a logística também entra em cena. O A-10 é mais barato de manter que a maioria das aeronaves similares, mas está mais caro do que há 20 anos. Como as linhas de produção fecharam há muito tempo, os engenheiros usam peças de aviões antigos para reposição. Também existe um certo viés
por parte do Congresso por causa do misticismo em torno do canhão de 30 milímetros, o que, admitidamente, é bem compreensível. Mas o Congresso também estava, com razão, cauteloso, já que o F-35 não estava em plena produção quando a ideia da aposentadoria do A-10 foi proposta pela primeira vez. Por fim, e esse talvez seja o argumento mais condenatório contra o serviço ativo do A-10, o Javali só atua em ambiente permissivo. Isso significa que se o A-10 fosse usado na Ucrânia, seria ineficaz e só poderia atacar unidades sem defesa antiaérea ou apoio aéreo. O A-10 ainda seria útil em cenários como o do Afeganistão, com poucas defesas antiaéreas e operadores pouco treinados. Mas os Estados Unidos estão se preparando para combates contra uma oposição treinada e experiente que vai operar sistemas antiaéreos bem desenvolvidos. E o A-10 simplesmente nunca vai sobreviver a isso. Com isso em mente, aqui está como a Força Aérea planeja substituir o Warthog, o plano de substituição. O F-16 Fighting Falcon é o principal substituto do A-10. A Força Aérea considera essa opção desde o início dos anos 2000, graças à manobrabilidade e velocidade do F-16, que o tornam excelente candidato. O F-16 é rápido demais para fazer apoio aéreo aproximado em voo de espera. Segundo a capitã Alexandra Sears, diretora do 25º Esquadrão de Geração de Caças, os F-16 podem fazer de tudo. Quando você os atualiza, eles conseguem realizar muitas missões, como fornecer apoio aéreo aproximado, assim como o A-10, fim da citação 24. Os Warthogs sairão da Coreia do Sul até o fim de 2025 e serão trocados por F-16S atualizados, no primeiro teste prático de sua substituição. Os F-16S de apoio aéreo agora usam o radar APG-83, Acer da Northrop Grumman, sensor de quinta geração presente no F-22 e F-35. Isso melhora o rastreamento, permite engajamento em qualquer clima e amplia a consciência situacional. O display central no pedestal oferece visão tática e facilita decisões do piloto. Os F-16 também estão equipados com o Sniper Advanced Targeting Pod e com sistemas de busca e rastreamento infravermelho Legion ES que melhoram a velocidade de aquisição de alvos e as capacidades de vigilância do F-16. Falta, claro, o canhão automático de 30 milímetros. Isso foi tentado no final dos anos 1980, antes da Guerra do Golfo, quando cogitaram uma versão de apoio aéreo do F-16. O pobre A-10 ainda não tinha enfrentado um inimigo naquele momento, e aparentemente eles já estavam procurando substituí-lo. O F-15 para apoio aéreo seria chamado A-16, se o programa, mesmo com testes bem-sucedidos, não tivesse sido cancelado. Em 1992, durante o início da Guerra do Golfo, 24 F-16 foram adaptados para apoio aéreo aproximado em testes, equipando-os com o canhão GAU, 13 de 30 milímetros, basicamente uma versão de 4 canos do conhecido canhão Avenger. Essa combinação falhou porque, apesar de o novo canhão ser integrado ao F-16, vibrava muito nos pilones, prejudicando a precisão. Ninguém entende isso. Há um motivo. A fuselagem do A-10 foi projetada ao redor do canhão, em vez de apenas prendê-lo sob a aeronave. Os canhões foram retirados desses F-16S e eles lutaram na Guerra do Golfo na função de apoio aéreo aproximado, sem eles. Depois disso, a ideia da versão especializada de apoio aéreo aproximado do F-16 foi descartada e aparentemente ele cumpriu bem seu papel na guerra global ao terror. Você não precisa de um canhão de 30 milímetros para eliminar um combatente ou um caminhão soviético sem blindagem. O canhão de 20 milímetros do F-16 faz isso muito bem. Segundo Ken Newbick, em A-10 Warthog Mini em ação, na Operação Tempestade no Deserto. O F-16 também provou que não pode substituir o A-10 nesse papel de voo baixo e prolongado simplesmente porque não tem a mesma capacidade de sobrevivência. O A-10 suportava mais danos e continuava atirando, já o F-16 voava alto, reduzindo a precisão das armas. Apesar das falhas, os novos F-16 terão sobrevivência muito maior em ambientes modernos. E talvez mais importante, não estará sozinho. O F-15EX Águia 2 é a aeronave que será o ala do F-16 em sua missão de apoio aéreo aproximado.
Este é um desdobramento adicional do F-15 e Strike Eagle, incorporando toda a tecnologia disponível para a Boeing na época, e especificamente em relação ao papel de apoio aéreo aproximado, melhorando a capacidade de carga da aeronave. O Eagle 2 pode transportar 12 mísseis ar-superfície e uma variedade de bombas, incluindo a GBU-39. Bombas de pequeno diâmetro são uma solução econômica para eliminar infantaria ou veículos leves. A peça final do quebra-cabeça do apoio aéreo aproximado é o F-35, que finalmente encontrou seu lugar nessa função após anos sendo deixado de lado. Ele atuará em distâncias muito longas, pois o avião é como a United States Ship Enterprise da aviação, com sensores que identificam e guiam mísseis ao alvo de longe. Os sistemas de alerta e vigilância inimigos nunca percebem sua presença no espaço aéreo. Os esforços dessas aeronaves de combate serão auxiliados por um companheiro improvável, o Air Tractor L-3 Harris. Observação armada 1K Skyrider 2. Que nome, hein, pessoal? Mas, para simplificar, é conhecido simplesmente como Skywarden, bem mais fácil. Se você acha isso uma piada à primeira vista, é compreensível. Esse avião de ataque leve lembra como artistas dos anos 1920 imaginavam os aviões do futuro. Foi projetado para apoiar operações especiais com inteligência, vigilância, reconhecimento e apoio aéreo próximo. O Skywarden pode, assim como o A-10, reduzir a velocidade para quase 170 km por hora ou 105 milhas por hora sem entrar em stall e tem um alcance fantástico de quase 2.415 km ou 1.500 milhas. Ele não carrega exatamente a mesma carga útil que o A-10, mas possui 10 pontos duros para mísseis e bombas. Pode parecer um pouco estranho e totalmente ultrapassado, afinal de contas é um avião a hélice, mas esse negócio é bem legal. Pode ser desmontado, levado em um C-17 e implantado em até 48 horas em qualquer lugar do mundo. A sobrevivência do Skywarden não se compara à do A-10, mas ele serve como aeronave de apoio para forças especiais. Sua aplicabilidade pode encontrar espaço em algum lugar dentro do espectro mais amplo de combate. Finalmente, com o desenvolvimento de vários drones diferentes, o uso deles em apoio aéreo aproximado é inevitável. Tudo isso integra o Programa de Aeronaves de Combate Colaborativas, no qual a Força Aérea trabalha há muito tempo. Além da colaboração entre humanos, algo comum nos campos de batalha no mundo. A Força Aérea planeja usar drones como companheiros leais, controlados diretamente pelo piloto ao lado. Isso seria muito útil em qualquer missão de combate, não só em apoio aéreo. Mas, ao analisarmos isso em relação à substituição do A-10, parece impossível que qualquer força terrestre sobreviva a um ataque de tantas aeronaves e drones. Com isso, a Força Aérea provavelmente pode substituir o A-10 com total eficácia. Mas, ao mesmo tempo, isso não vai custar uma quantia absurda de dinheiro? O custo de um F-35 cobre a produção, operação e manutenção de 12 A-10, e quando você olha por esse ângulo, tem que se perguntar se realmente vale a pena. Se isso exige esforço colaborativo de décadas, bilhões investidos, tecnologia classificada e o Boeing F-47, o resultado da iniciativa de domínio aéreo de próxima geração. Tudo isso para substituir uma aeronave de apoio aéreo de baixa permanência dos anos 70. Talvez isso seja um sinal de que o A-10 ainda pode desempenhar um papel no campo de batalha moderno, mesmo que o terreno de jogo não seja tão equilibrado quanto era quando a aeronave foi projetada pela primeira vez. Obrigado por assistir.